Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Mais Saúde de hoje. Eu sou Matheus Borges e é com a sua licença que eu peço para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que o sinal da NTV esteja chegando. Você não está vendo errado não, eu sei que você ligou a televisão aqui no canal 8.1, estava esperando o David Bala para apresentar o seu programa, mas o David está em casa, está cuidando da saúde dele e me deu a missão de representá-lo aqui hoje no programa Mais Saúde. Eu quero que você que está aí, ó, do outro lado da telinha, participe comigo através do nosso WhatsApp 99947 4515 3821 4488. Fique à vontade pelas redes sociais também, patosjá.com.br, ntv.tv.br e também nas redes sociais, @NTV Patos de Minas. Vai lá, você encontra tudinho. Minha diretora Adriana, coloca meu nome aqui de novo, fazendo favor, porque se você quiser mandar sua pergunta direta aqui pra mim, tá aparecendo aqui na tela, ó, depois Matheus Borges, tá, o Matheus Borges, aqui, né, ó, aqui, ó, tá aparecendo no meu Instagram aqui, segue lá também, fique à vontade pra gente poder conversar. Bom, deixa eu agradecer a Floricultura Apollo, que como sempre, nossa parceira, mandou esse belíssimo arranjo aqui pro nosso cenário de hoje. Muito obrigado a Lourdinha e toda a sua equipe. A Floricultura Apollo está aparecendo na sua tela. É a Rua Major Gotti, 1025, a localização dela. E o telefone é aquele que você já sabe, 3822-2200. Floricultura Apollo, aqui em Patos de Minas. Beijo para todo mundo dessas nossas parceiras aqui, né, da nossa parceira. E deixa eu agradecer também a Cias Brasil, que tá me vestindo. Você viu, né, Adriana? Muito tempo que eu não apresento o programa, já chego pagando um monte de permuta aqui. Muito obrigado ao Maicon, a Bárbara, a toda a equipe da Cias Brasil que tá me vestindo hoje. Tem coleção imperdível pra você, viu? Cias Brasil, escreve seus com 2 Es Brasil. Segue lá. Beijo pro Maicon, pra Bárbara, pros 2 filhinhos deles. Beijo pra vocês, obrigado pela parceria. Bom, vamos falar de coisa séria agora aqui no nosso programa. Vou até usar a minha colinha, que a minha amiga Paula Mota separou pra gente, porque segundo dados do Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil em 2020, a geração saiu de 66,7 milhões de toneladas em 2010 para 79,1 milhões em 2019, uma diferença de 12,4 milhões de toneladas desses resíduos. E tudo isso, claro, é uma preocupação para todos nós. E sobre isso eu vou conversar agora com o Dionísio, ele que é consultor ambiental. Fala aí certo, Dionísio. Boa noite, bem-vindo. Primeiramente, eu agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. Sim, falou certo. Tá certinho, então? Certinho. Então, ó, quebrando todos os protocolos aqui, menino, porque nós não temos protocolo aqui não, Dionísio. Fique à vontade aí na sua cadeira. Deixa eu te parabenizar. Foi seu aniversário esta semana, muitos anos de vida. Sei que é nosso parceiro aqui da NTV, que você possa ter muitos e muitos anos aqui com a gente, viu? Obrigado, agradeço de coração. Então, bora começar o programa? Bora. Vamos lá, então. Dionísio, quando a gente fala sobre os resíduos, a gente teve esse aumento, 12,4 milhões. O que isso representa pra gente hoje? Representa um problema nacional, até mesmo internacional, mas um problema de ordem, vamos dizer assim, nacional, né, de grande escala. Mas também uma possibilidade muito grande de gerar renda a partir desses resíduos, né? Existe uma política que está sendo alterada, não digo política a nível de governo estadual, federal ou municipal, mas eu digo de política pública, né? Há uma necessidade de mudança de paradigma, há uma necessidade de mudança de alguns fatores que estavam no uso e costume. Isso faz com que exista a possibilidade de um ganho muito grande com aquilo que nós chamamos de lixo. Na verdade, são resíduos sólidos. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi instituída em 2010, ela vem trazendo de lá para cá algumas alterações, algumas regulamentações que saíram esse ano, e elas fazem com que todos esses resíduos podem ser monitorados e transformados em renda, né? Então há digamos, uma gama muito grande. Só para você ter uma ideia, infelizmente, ainda nós captamos e tentamos fazer uma reciclagem de apenas 4% desse montante que você
falou. Por exemplo, aqui em Patos de Minas nós temos um montante diário em torno de 120 a 130 toneladas dia. Nossa. Então, se você pegar numa conta, digamos, de ordem acadêmica, de ordem estrutural, nós temos aí em torno de 55% regime orgânico e 45% de regime reciclável. Desse reciclável, apenas 4%, 5%, depende do período, ele tem uma situação de conseguir ensejar em algum tipo de cadeia do movimento circular e do ciclo de vida do produto. Dionísio, você falou aí no início dessa nossa conversa aqui em dois fatores. Nós temos aqueles que podem acabar se tornando uma renda para a pessoa e temos aqueles outros que apresentam um certo problema para o meio ambiente. Só exemplifica para a gente o que poderia se tornar uma renda, o meio de uma renda e o que pode gerar um problema para o meio ambiente. Bom, na verdade, a cadeia ela tem que ser derivada desde o início e o que tem que se identificar é um mapeamento da cidade em si, um mapeamento dos grandes geradores e do resíduo urbano, mas também a gravimetria, que a gente chama, desses resíduos. Essa gravimetria ela vai entender um município o que ele tem em matéria de resíduo. Então, obviamente, tem alguns resíduos que não têm condições de voltar a uma cadeia dentro do ciclo de vida do produto. Por exemplo, os resíduos hospitalares não têm condições, né? Até mesmo por causa de legislações, até mesmo por normas. E um outro fator, a maioria das situações que a gente trata de resíduos, você tem que sempre identificar a viabilidade técnica do produto, do resíduo, do material, a viabilidade de logística, para onde que vai, de onde que vem, como que vai ser feito, e a viabilidade econômica. Então, muitas vezes a gente trata, por exemplo, o vidro, né? Tem uma abundância, você tem um número muito grande de materiais que você adquire que tem a origem do vidro, principalmente a parte de bebidas, só que o custo dele, de manufatura, para ele chegar a uma condição de venda é muito baixo, né? Para você montar uma estrutura, hoje há um comércio aí que gira em torno de 15 a 30 centavos, né, o quilo do vidro. Então, para você montar uma estrutura para tratar esse tipo de material, você tem que ter novos horizontes, né? Há uma possibilidade? Todo o que recentemente, por exemplo, as pessoas achavam que era um resíduo inerte, né, que não tinham muito o que fazer, o isopor, por exemplo, que vem nos nossos eletroeletrônicos, nos nossos eletrodomésticos, quando a gente adquire, bem como aqueles que são origem da cozinha, né, dos marmitex e que a gente vê, hoje é reciclável. Tá? E outros tipos de produtos, né, que têm condições. Agora, a viabilidade vai depender de um estudo. E esse estudo também depende de situações de legislação. Então, graças a Deus, Minas Gerais tem uma legislação muito boa, alcança todos os setores. Agora, cabe cada município ter a sua legislação para que tenha condições de dar vazão nesse material. Não basta ser um acumulador. Você tem que também fazer com que entre no movimento circular e no ciclo de vida desse produto. Patos de Minas tem essa possibilidade? Tem. Patos tem uma legislação que está sendo finalizada agora, né? Que é o Plano de Gestão Integrada do Município, juntamente com o Plano de Saneamento Básico. Então, é um estudo que está levando aí quase 2 a 3 anos. Né? E, a partir daí, você tem um endereçamento do que você tem em matéria de digamos assim, entre aspas, fornecedor de resíduos, né? Gerador, que a gente chama. E você consegue identificar qual é a volumetria dele para que daí a gente identifique qual tipo de usina que pode ser criada, qual que tipo de situação, fomento a uma cooperativa, que hoje existem legislações, fazendo uma parte aqui, recentemente, de 2 anos para cá, nós tivemos a formação de uma espécie de uma lei Rouanet para a área de reciclagem. Então você consegue fazer quase similar ao que acontece com a lei Rouanet na área cultural para a reciclagem. Você consegue também ter uma situação que é crédito de reciclagem. Assim como tem crédito de carbono, você consegue fazer crédito de reciclagem. E você tem os outros instrumentos que foram criados nos últimos 3, 4 anos, que possibilita você ter a venda desse crédito de uma maneira mais segura para quem está municiando. São as cooperativas, as associações de catadores, ou mesmo as empresas ou as indústrias que geram esse resíduo.
Dionísio, quando a gente fala de uma maneira geral das pessoas, da importância da reciclagem, as pessoas hoje em dia, elas têm a consciência da importância da reciclagem ou falta muito ainda para se alcançar essa consciência, essa importância? Então, a problemática maior que nós temos é justamente a questão da educação ambiental, né? Nós vivemos um país, é costumeiro, né? A visão que se tem, só para você ter uma ideia, a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos é extraída de muitas legislações europeias, principalmente alemã. Existe uma ordem crescente dentro da legislação de visualização desses resíduos para chegar à sua finalização. Está no artigo 9º da Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e lá vem o quê? A não geração, mas como fazer? Através da educação ambiental. Vai ter uma situação de não gerar resíduo? Muito difícil, mas vai ter uma amenização com educação ambiental. Depois você tem a reutilização, que esse material pode servir para um artesanato, pode servir para outras situações de geração, na indústria em geral. Depois você tem uma lacuna aí que ficou com o tempo, mas que seria a triagem, para depois ter a reciclagem, e em seguida você ter a situação dos níveis de tratamento desse resíduo, que vai da carbonificação, pirólise, biogás, e o final que seria o quê? O aterro sanitário, ou controlado ou não, em que só poderia ir o rejeito, aquilo que não consegue voltar dentro do ciclo de vida do produto e aquilo que consegue participar de todo o movimento circular dos resíduos sólidos. Bacana. E, Dionísio, eu fiquei sabendo que você participou de um fórum. O nome do fórum é chique. Como é que fala o nome desse fórum, Dionísio? É o Waste Expo Brasil 2022. Você viu que o Dionísio... Viu, Ezio? O Dionísio está com o inglês afiado aqui. Eu estou no inglês para desesperados ainda. Dionísio, você participou desse fórum. O que trouxe, né, de inovação? Qual o balanço que você faz dessa participação? E o que dá para trazer aqui para Patos de Minas? Então, esse fórum ele é realizado anualmente. Nós temos o primeiro ano pós-pandemia, em que abre uma possibilidade grande aí de participação presencial. As maiores empresas, é um fórum da América Latina, então as maiores empresas, as entidades que atuam na área de resíduos, as personalidades, como por exemplo Fabrício Soler, que é representante na ONU nessa área, né? E outras grandes cooperativas, grandes associações, as associações, por exemplo, de resíduos, de vidro, de plástico, todas participantes. E eu participei num fórum no período da manhã e no período da tarde eu participei da feira. Infelizmente eu não pude participar dos 3 dias. Mas aprendi demais, conheci pessoas que até então eu só conhecia virtualmente, né? Nós tivemos reuniões, né, muito proveitosas, e lá é tratado praticamente a nata dos resíduos, o que está acontecendo, o que aconteceu, o que deve acontecer. Não falo a nível político, mas falo a nível de resíduos. E eu tive a grande satisfação de conhecer pessoalmente o Marcos Poiato, da Poiato Recicla. Ele faz um trabalho muito legal, ele está no mercado já há 12 anos, batalhando. Aí eu volto a falar, não se fala de resíduos de um ano para o outro, de um mês para o outro. Ele está há 12 anos atuando com essa situação de reciclagem de bituca de cigarro. Nossa. Então ele consegue fazer um trabalho de educação ambiental, em que ele ensina todo o processamento, captado essas bitucas, é levado para a sede em São Paulo, e de lá é feito toda a parte de limpeza, vamos dizer assim, mais facilmente entendível, e acaba sendo uma massa de celulose. Nesse inteirinho, no próprio município, ele faz uns trabalhos com as entidades, por exemplo, aqui, as entidades do terceiro setor, né, em que ele dá uma educação ambiental, o que fazer com essa massa. Então pode fazer cachepô, pode fazer vaso, pode fazer suplá, pode fazer artesanato em geral com essa massa que até então, ao meu ver, que eu atuo já há uns 7, 8 anos, eu achava que era um resíduo que, infelizmente, contaminante e difícil de manuseio. Mas esse trabalho não é feito assim. Por exemplo, a população vai começar a catar a bituca, existe um procedimento que é feito a partir dessa educação ambiental de cultura, de o quê? Fazer com que aquele que ainda é fumante, ele disponibilize esse material residual
num recipiente adequado. E a partir daí faz toda a parte da educação. Bacana demais. De consciência em consciência, a gente vai transformando esse mundo em uma situação bem melhor. Dionísio, muito obrigado pela sua participação aqui no Mais Saúde. Te espero de volta mais vezes. Sempre muito bom. Você anda meio sumido, puxar sua orelha aqui, mas volte sempre, meu amigo. Obrigado, viu? Eu agradeço desejar a oportunidade, né, da casa. Desde que eu cheguei a Patos há mais de 10 anos, eu tive grandes oportunidades aqui. Agradeço mais uma vez a sua lembrança do meu aniversário e peço a toda a população que participe dos movimentos, principalmente o Conselho de Defesa e Meio Ambiente, que se reúne a toda segunda e quarta-feira de cada mês na Câmara Municipal. Sejam mais ativos e participem dessa situação que é para o bem de tudo, é qualidade de vida. A partir do momento que nós tratamos o resíduo como resíduo ele deve ser tratado, nós ganhamos em qualidade de vida. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Dionísio. E você que está em casa, continue com a gente, que o Mais Saúde vai para um rápido intervalo e já está de volta. De volta com Mais Saúde, muito obrigado a você que está em casa, que está aqui com a gente. Tem muita coisa para nós conversarmos aqui nesse nosso programa de hoje. Diretora, coloca para mim, por favor, aquelas imagens que nós combinamos, porque tem uma empresa que ela fez uma projeção em 3D que causa uma certa curiosidade. As pessoas ficam pensando como é que vai funcionar isso. Será que os seres humanos lá nos anos 3000 estarão dessa forma? Olha só, nós temos aí, pode ir passeando pela timeline aí, Adriana, olha só, a questão do olho, das costas, do braço, olha só que interessante. E é sobre isso que nós vamos conversar. Pode deixar essas imagens aí, Adriana, porque para a grande parte da humanidade, o momento sem o telefone ou o computador pode parecer uma eternidade. Não é verdade, gente? No entanto, um modelo de como seria o ser humano no ano 3000 com o uso constante das tecnologias pode servir como um incentivo para gastar menos tempo com os dispositivos. Será que o ser humano nos anos 3000 vai estar dessa forma? Minha amiga Blenda, mais do que minha amiga Blenda, mãe do Bento, seja bem-vinda ao nosso programa. Ser humano nos anos 3000 pode chegar desse jeito? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite novamente. E assim, como estará nos 3000 a gente não sabe, mas a gente sabe que está já tendo alguns tipos de evolução. Por exemplo, essa semana nasceu no México um bebê com cauda. Você viu? Com cauda? Com caudinha. Como assim, a menina? cauda chega de 5 a 7 centímetros, ela é de pele mesmo, ela tinha um pouco de pelo e os médicos viram que era dolorido. Assim, então tinha sensibilidade naquele local. Então o que a gente pensa? Que isso é um tipo de evolução, da mesma forma que tem bebês que hoje nascem com dente, né? Então isso aí pode seguir assim, segundo alguns estudos, mas assim, como vai estar em 3000, só estando aqui em 3000 para saber, né, meu amigo? Eu acho que não estaremos. Quem sabe, né, Blenda? Quem sabe estaremos aqui ainda. Ô, diretora, coloca aí de novo pra gente, por favor, essas imagens, porque, Blenda, eu te confesso que quando essas imagens elas surgiram na internet, me causou muita preocupação e muita curiosidade. É claro que a gente está tratando aí de uma projeção, de uma empresa americana. Mas, Adriana, se tiver como pode deixar aí essa imagem. Nessa imagem aqui do canto, aí nós temos essa é corcunda que chama, Blenda? É assim que fala? Me corrija, por favor, se eu estiver errado. Aí tem uma protrusão de ombro, né? Que é o ombro projetado para frente. A gente está com fraqueza dos músculos romboides, que estão mais adaptados com a atualidade. O que é a atualidade? É o uso do celular de hoje em dia, é o uso excessivo do computador, até para o trabalho de casa ele causou bastante dano, porque as pessoas hoje tem muitas que não estão saindo para poder trabalhar, né? Então, essas alterações, você pode ver que coincide muito com o trabalho de casa e com o uso excessivo de celular. Antigamente, já no livro O Corpo Fala, que ele já foi editado mais de 20 vezes, assim, pelas editoras, segundo eles, a postura, ela vai intercorrer no que você está sentindo, né? Então, não tem como mentir muito
para uma pessoa que estuda postura. Por quê? Que medo de estar do seu lado. Não. Uma pessoa que é mais depressiva, ela tende a ter um mundo mais individualizado, que seria como se fosse essa foto que a gente mostrou nos anos 3000, mas essa foto está bem exagerada, né? O que acontece? A postura dela fica interiorizada, porque ela fica muito no celular, porque ela fica muito no computador, porque ela não abre o peito para conviver com as pessoas em geral. Você pode notar que um bom vendedor dessas empresas que contratam, ele sempre está com o peito aberto, com o nariz para cima, e é essa postura que ele deve acolher na vida dele. Então, essas pessoas que têm uma postura mais individualizada, elas são contratadas em empresas para fazer o trabalho mais interno, né? Mais dentro de escritório, com bastante atenção. Então, tem empresas que fazem a análise com o fisioterapeuta do que a pessoa ela vai ser melhor decorrente da postura dela. Blenda, a gente viu aí nessas imagens, é claro que é uma projeção em 3D de como, né, pode estar lá nos anos 3000, mas causa uma certa preocupação, porque é muito real. Hoje em dia, nós estarmos com o telefone andando na rua de uma certa forma, o pescoço, essa parte mais para baixa, ou mais para baixo. Uma questão, o que muda primeiro ali no ser humano para que se possa chegar em uma postura quase aquela ali, como você disse, um pouquinho exagerada, seria primeiro essa musculatura, o osso do pescoço, que indicaria tudo, a coluna, para que a pessoa vá ficando assim, ou é um conjunto? Seria um conjunto, mas o que muda primeiro é a consciência da pessoa, né? A pessoa que ela está muito individualizada, então ela vai, o físico, ele acompanha muito a parte psicológica. No meu consultório, eu indico bastante tratamentos de terapia, de psicoterapia, de psicanálise, para alguns tipos de pacientes nos quais tem queixas de dor e refere mais a um luto que a pessoa está vivendo eterno, ou um problema do passado que a pessoa não consegue sair dele, sabe? Você pode ver que a voz dela, ela fica mais agressiva, ela quer impor, às vezes, o que ela pensa através da voz, da postura, e é perceptível para quem estuda. Blenda, quando a gente pega aquelas projeções, toda essa situação aí que você disse, que vai muito do pensamento da pessoa, por isso se faz a necessidade que a pessoa ela se trate ali com o terapeuta, além do fisioterapeuta também. Mas, de certa forma, às vezes não chega a ser inconsciente da pessoa determinada postura corporal? Sim, ou não? A maioria é inconsciente, né? Até porque, se fosse assim, nenhuma criança de 12, 13 anos iria no meu consultório para tratar a postura, né? Porque a mãe fala, menino, levanta, né? Menino, ergue a postura. Aí tem uns artigos, assim, de antigamente, eles colocavam até uns cabos de vassoura, sabe? Para abrir o peito. E assim, falava, menina, não fica assim, só porque. Faz um teste aí, pessoal. Senta com as duas pernas, ergue a postura, sente sua coluna crescer vértebra a vértebra, tenta manter os ombros abertos. Quanto tempo que a gente consegue ficar? Quanto tempo? E aí, tá sentindo alguma coisa? Posso desistir. Tá vendo? Isso não é uma postura que a gente fala que ela tem execução na função do que as pessoas estão fazendo. Então, hoje em dia, a boa postura, ela é vista como se o corpo que tem mais função sem dor. Por exemplo, te dar um exemplo, a pessoa que ela faz uma academia todos os dias, que ela cuida intercalando a musculação, um dia ela faz musculação, outro dia ela faz o pilates, o corpo dela ele vai estar forte o suficiente para exercer essas sobrecargas sem causar dor, sem causar artrose, sem causar disfunção vertebral, sem causar degeneração discal, que é o que causa dor, e o pensamento neural. Então, o que a gente pode fazer? Blenda, como que eu vou trabalhar minha postura? Você tem que fazer o fortalecimento, né? O alongamento sempre da sua vida. Então, a gente é totalmente contra o sedentarismo. Nosso corpo foi feito
para correr. Os homens antes, eles caçavam, né? As mulheres cozinhavam. Então, tudo isso tem uma história por trás que a gente tem que continuar fazendo as funções do nosso corpo ser exercício no máximo possível de função. Então, seria isso que a gente sempre indica, né? Os profissionais que trabalham com o movimento para prevenir certos tipos de disfunção e patologias futuras. Glenda, você falou dessa questão da mãe. Menino, postura, faz isso, aquilo, outro. Eu me recordo que há alguns anos atrás, né, eu participei de um curso com o Farnese. Inclusive, um beijo pra você, Farnese. Não deu muito certo, né? Percebemos que eu tô aqui. Ele tá aqui, né? Exibindo a beleza. É um excelente profissional. E eu me lembro de uma das técnicas lá de passarela dele, era pegar o cabo de vassoura e colocar nessa parte de trás, justamente... E os livros aqui, vocês colocavam? O livro não. Pra não desequilibrar? O livro, isso que eu ia te perguntar, o livro... Essa toda... o cabo de vassoura, seja reto, atrás, isso, assim... ele vai alongar o peitoral, tá? Que é o que fica encurtado quando a gente fica com a postura muito individualizada, né? Uma pessoa que vê muito televisão, que não tem muita função. Então ela fica com a postura assim, ela fica meio tímida, né? E tal, andando meio que olhando para baixo, às vezes dá uma patada, né? Mas sim. Então o que a gente tem que fazer? Gente, abrir a postura para o mundo, né? Alongar os peitorais é bastante importante. Como que a gente pode alongar o peitoral, Blenda? Dentro de casa mesmo, na porta, na maçaneta, você fica de um lado da parede, depois de outro lado da parede, apoia os não, cotovelos. Peraí, vamos fazer melhor então? Estamos ao vivo. Abre essa câmera do meio aí, ó. Pode abrir. Abre aí. Abre essa. Vou, levanta, pode levantar. Isso. Levanta. Agora, aqui, ó. Programa ao vivo é assim. É ali, tem fazendo como filmar ali, amigo? Aqui? Onde você quer ir? É ali, ó. Aqui, ali que é o... Me acompanha aqui, Ezio. Vamos lá. Não, então, vamos fazer. Acompanha a câmera aqui com a gente. Vamos lá. Ludi, olha aqui. Programa ao vivo é assim. Movimenta essa câmera aqui. Isso, vamos devagar. Onde você quer ir? Pode ir. Vem. Isso, eu quero aqui. Que você fique, ó. Aqui. Com o cotovelo nessa parede, olhando pra parede. Aqui? Assim. Ele é modelo, né? Isso. Ah. E na outra parede, entendeu? Você pode alinhar seus... Isso. E aí você vai ver... Você vai conseguir ver que se você empurrar o corpo para frente, a gente está fazendo um alongamento do peitoral, né? Abrindo essa postura. Você consegue sentir um pouco? Consigo estar demais, menina. Gente, vamos fazer em casa. Vamos fazer em casa. Então quem tá em casa pode fazer isso? Pode, para abrir o peito, né? Então abrir a postura, vamos ficar de abrir pé. para a vida, né? A vida é um movimento. É verdade. Vamos ficar de pé ainda. Vem cá, Ezio. Vem cá agora que vamos pegar todo mundo. Adriana, vou chegar em cima daqui a pouco. Vamos ficar sem câmera, gente. Isso aqui... Quero um exercício pro Ezio. Vem cá, Ezio, fica aqui no meio. Fala oi pro pessoal de casa. Olá. Isso. Boa noite. Futuro apresentador da NTV aqui, ó. Mesmo. Brenda, ensina aí um exercício. Você que tá em casa aí agora, afasta o sofá e vamos todo mundo fazer junto com a Brenda. Vamos fazer um exercício, né? Você tem dor de quê, geralmente? Não tem dor de nada? Você tem sobrecarga no fim do dia, assim? Pode ser na região lombar, na cervical, você não sente nada, aqui. não? Na região torácica? Isso. Tá, a gente tem um exercício muito simples para fazer, que é para fortalecer o quê? Os romboides, né? A gente vai fortalecer os romboides protegendo essa região torácica. Então vamos fazer, todo mundo estica o cotovelo e os dois, pode ser os dois. Gente, em casa pode fazer de barriga para cima, pode colocar um pezinho aqui, tá bom? Pra gente fazer esse fortalecimento e empurrar sentido ao teto. Aqui eu vou pedir para ele empurrar sentido à televisão. Isso. E vai retornar sem dobrar o cotovelo. Imagina que tem uma nota de 50 aqui, você segura. Isso, vai. Isso é o fortalecimento da musculatura periescapular. Então vai proteger essa região torácica dessas possíveis dores do nosso amigo. Aqui a câmera, ele não pode lesionar, né? Você já tá fazendo musculação? Não. Vai entrar, né? O Pilates 2 vezes por semana na clínica Blenda Almeida. Vai, né? Vai trabalhar, Foi Ezio, demais, foi demais. Que legal, Blenda. E a gente percebe que através de práticas, de exercícios, vamos sentar novamente, através de práticas simples, até mesmo, tudo isso é possível de transformar a dor, mas claro, recomendado, acompanhado por um profissional.
Sim, são exercícios preventivos, né? Eu gosto de falar, gente, meu nome é Blenda Almeida, sou fisioterapeuta, osteopata, e eu trabalho da prevenção à reabilitação completa, dentre as disfunções mais complexas quanto as prevenções de futuras lesões, né? Então, o mais importante é manter o corpo ativo, fazer atividade física pelo menos 5 vezes por semana, tomar água, que seria 2 litros por dia. O sono é de suma importância para a gente ter um envelhecimento saudável. Ninguém quer ficar em casa, tipo assim, com menos... A gente vai perdendo a mobilidade ao longo da vida, sabia? As pessoas, elas são muito ocupadas, aí de repente elas ficam em casa, aí não tem problema. Mas o problema é quando a pessoa vai para a cama, ela fica com preguiça de fazer as funções. Se a pessoa entrega, ali está um passo, né? Porque a vida é um movimento. Blenda, a gente pode dizer que a maioria dos casos que chegam lá no seu consultório são de algo que poderia ter sido evitado através de uma prevenção? Como eu atendo desde bebê, né? Sim. Hoje mesmo eu fiz uma avaliação de um torcicolo congênito, né? E uma plagicefalia. O torcicolo, ele pode ser adquirido dentro do útero da mãe. Então, Que curioso. Porque assim, o sacro, ele fica, às vezes, apertando a cabecinha de um bebê de um lado da orelha, né? E do outro lado não fica apertando. Então, essa região aqui, ela fica mais aplanada e aqui fica mais posteriorizada. Então, aí, o bebê, ele já vem com esse tipo de correlação, que é essa discrepância craniana, que, consequentemente, vai gerar um torcicolo, né? Aí você vê que ele gira para um lado tranquilo. Para o outro, você chama ele até vai rápido, ou senão ele vai só com o olhinho e volta. Gente, se o seu bebê estiver assim, me procura. É para a gente poder fazer um tratamento, às vezes ele até acalma. E assim, tem relações com esse tipo de disfunção com a frenectomia, que hoje em dia está sendo muito feito. Quando o bebê nasce, os médicos já cortam, né, o frênulo para desenvolver bastante na amamentação. Só porque não tem relação em artigo científico comprovando isso. Só porque um trabalho é parte dos outros. É como se fosse o nosso corpo como um todo, entendeu? Então, o tratamento que a gente faz para frenectomia, para torcicolo, para plagicefalia é uma coisa secundária da outra. Então, eu vou tratar aí os ióides do bebê para ver se está com disfunção. Vou tratar toda a região gastrointestinal, vou liberar o diafragma para melhorar tanto na discrepância craniana quanto nas rotações para ficar limitado, para o seu bebê ficar limitado, melhorar na amamentação, na questão da frenectomia e tudo. Então, resumindo, eu quis contar para vocês que nem tudo é preventivo, né, meu amigo? É verdade. Então são ações. Tem os fatores genéticos também que não são preventivos, né? Que você pode ali lutar contra a genética da sua família, mas esses fatores, eles não são preventivos e devem ser tratados como um todo. É muito comum, assim, o fisioterapeuta que forma, ele trata só aquele lugar, né? Ah, Blenda, a disfunção tá naquele lugar, vou tratar. Não, no meu consultório eu trato tudo como um todo, porque a gente corresponde a cadeias lesionais, né? Que eu aprendi na especialização da Escola de Madrid e já estou completando essa especialização. Então, se a pessoa chega e fala, você não está mexendo só aqui onde tem a disfunção, eu falo, não, então às vezes você precisa da fisioterapia convencional e o meu trabalho, ele é global, do mesmo jeito que a gente aprendeu aqui. É o que é necessário, né? Sim. Blenda, é incrível que toda vez que eu te entrevisto, o nosso tempo, ele passa... Ai, voou, assim, gente! Passa voando. Eu queria ficar mais tempo aqui com você, mas eu quero te agradecer demais. Eu que agradeço. Aqui no nosso programa, sempre nossa parceira aqui no Mais Saúde, na NTV. Desejo que o Bento, ele venha com muita saúde, porque amado, eu sei que ele já é esperado, né? Já é esperado. Deus abençoe você, seu companheiro, o Bento, toda a sua família, que a partir de agora se forma e que venha com muita luz, viu? Muito obrigada e muito obrigada pela parceria que vocês têm comigo sempre. Eu sempre vou estar disponível e é um prazer também imensamente estar aqui fazendo parte dessa família que é vocês. Nós que agradecemos. Você fica falando que está sempre disponível, você vai estar no resguardo, não está lá querendo entrevistar eu vou trazer o neném ali, ó. Blenda, obrigado, viu? Muito obrigada. Bem, gente, vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco Mais Saúde continua e vai ter uma participação depois do intervalo curiosa. Você gosta de bichos exóticos? Mas você sabe
o que fazer quando encontrar um? Você sabe como seria cuidar de um animal exótico aí na sua casa? Vou te dar uma dica. É um réptil. Tá curioso? Já depois do intervalo você descobre. Estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que está em casa pode continuar participando com a gente através do 99947-4515, 3821-4488. Tô de olho aqui no meu Instagram também, viu? Me segue lá pra gente poder bater aquele papo, @o_Mateus_Borges, viu? Pode mandar lá a sua pergunta, fique à vontade para participar com a gente aqui no programa Mais Saúde. Você percebe já, você tá vendo já, Ezio, que eu tô meio nervoso, né? Às vezes a gente tem umas ideias assim, né? Aí ano passado ele veio aqui com ela, fez maior sucesso. E eu falei, não, tem que voltar de novo pra gente poder conversar, entender um pouco melhor. Eu tô recebendo aqui o Weber Nogueira, ele que tem essa princesa na casa dele. Olha só quem tá aqui com a gente no estúdio. Olha. O Weber tá apenas com uma moça. É uma moça ou um moço? É um moço. É um moço. É um menino, como é o nome dele? Akira. Akira. Isso. Estamos aqui com o Weber e com o Akira, que tem quanto tempo de vida? Ele tem 6 anos de idade. Já tem jovem, 6 anos? É um garotinho ainda. Gente, 6 anos na nossa contagem ou na contagem? Na nossa contagem. Na nossa contagem dele. É uma contagem só. É uma contagem só? Isso só. Uma curiosidade nossa. Então, assim, você tem uma curiosidade aí, ó, sobre cobras, você fique à vontade para mandar aqui pra gente. Porque, Weber, eu fiz questão que você voltasse aqui no nosso programa, no Mais Saúde hoje, porque no ano passado, no aniversário da Ludmila Bahia, você trouxe o Akira, né? Isso, o Akira. E aí a gente colocou lá, a Ludmila deu um grito danado e tal, e muitas pessoas mandaram mensagens perguntando como é que funciona a criação, é fácil ou não. Antes de nós explicarmos para quem tem em casa como que se cria, né, uma jiboia, tem toda uma autorização, todas as documentações que você tem. A gente vai até colocar aqui na nossa tarde, no nosso GC, porque muitas pessoas ficam com aquela dúvida. Cobras, amigas ou inimigas? Não de todo mundo, mas amigo. Por quê? Porque é um animal como qualquer outro animal, né? Ele tem um temperamento dele, varia de animal para animal, de espécie para espécie. Então, nunca aconteceu de atacar ninguém. Super dócil, mas eu conheço gente que já atacou. Então varia muito do animal e da criação que você dá pra ele também, né? Isso também influencia. Eu falo ela porque é a cobra, né? Sim. Mas ele é super dócil, nunca atacou ninguém. Eu já levei pra evento, pra festa, boate, já fui em boate com ele. Ela? Sim, não ataca, não importa, porque ele já é acostumado. Ah, sim. Entendeu? É o animal nasceu em cativeiro, cresceu a vida toda em cativeiro. Então não tem aquela selvageria que o pessoal tem um misticismo de acreditar que tem, né? Weber, ele chegou pra você com quanto tempo? Ele tinha 8 meses de vida. 8 meses? 8 meses. Era bem pequenininho, tinha 60 centímetros só de comprimento. Então, eu até peguei uma na minha colinha aqui, que eu vou falar agora, porque as jiboias são serpentes constritoras, não venenosas, Elas não né? têm veneno, elas matam a presa delas fazendo a constrição. Ela se enrola nela, corta a circulação, a presa não respira e ela morre. E aí, beleza, ela mata a presa dela dessa forma. E como é que ela engole? Ela abre essa boquinha aqui. Tem como a gente mostrar? Dá um zoom aí, porque a gente tem muita curiosidade. Ela abre a boquinha. Olha lá, meu bem. Ela abre a boquinha dela e vai puxando aos poucos, lentamente. Ah, sim, tem um tempo. Tem um tempo, demora. Depende do tamanho da presa também. Se for muito grande, for muito difícil para ela engolir, demora mais. Agora, se for pequena, é rapidinho. O que se torna uma presa desse tipo de cobra? Pequenos roedores, aves, o que ela conseguir pegar. Entendi. E nós estamos falando de uma jiboia, né? Sim. Nós falamos aqui do Akira várias vezes e não explicamos ainda. É uma jiboia. Isso, é uma jiboia que você tem. É uma jiboia amazônica, é a BCC, Boa Constrictor, que é o nome científico. Uhum. Elas são animais que vivem semi-arborícolas. Ela vive tanto na terra quanto nas árvores. Então, por isso que ela consegue capturar aves com facilidade. Já teve um vídeo aqui na cidade que ficou bem famoso, do Thiago Jesus, sim, de uma pendurada na árvore com um pato. Então, ela fica no galho, espichada, quieta, a árvore posa nela, ela pega. Ela se camufla? Ela consegue? Sim, fica completamente invisível. Entendi. E como é que é a criação? Porque assim, porque eu me recordo agora do lado jornalístico que
algumas semanas, nós mostramos que diversas jiboias estavam aparecendo aqui em Patos de Minas. Me recordo agora mais recente de uma que foi encontrada na Avenida JK. Eles conseguiram levar para o canteiro ali, o bombeiro foi e fez o resgate dela. Como é que funciona isso? Porque nós acabamos invadindo os locais delas, daquelas que não são criadas em cativeiros. Sim. Por que elas acabam aparecendo no meio urbano, Weber? Porque ela não tem a noção de que o território dela foi invadido. Ela vai procurando presa, às vezes ela se perde também. Então ela só sai andando. Ela não tem ali a intenção, ela não está procurando nada. Às vezes ela pode estar procurando presa. Nas redondezas da cidade, muita gente cria muita galinha, que é uma presa maravilhosa para elas, que elas adoram. Elas gostam. Ama, não pode ver. É que elas adoram galinha. Então, isso atrai. Animais domésticos também atrai, porque pode se tornar presa delas. Entendi, mas por exemplo, eu e você, nós conversávamos mais cedo, quando eu te fiz o convite para vir aqui no Mais Saúde, que a cobra, ela tem um dia. É o dia certo? Tem o dia. Ela não é um animal que... Ela é muito grande, então répteis, eles não são com sangue quente, eles absorvem a energia deles para poder se aquecer do sol ou também de animais, né, que eles comem. Então ela absorve o calor. Mais cedo ela estava gelada, agora ela já está com a minha temperatura, ela não está fria mais. Ela está quente? Sim, ela absorve o calor do recinto que ela está. Tá, tô criando coragem aí pra ver, porque, menino, a mão tá até suando aqui. Então... Adriana, você lembra aquilo que nós combinamos, né? Se acontecer alguma coisa aqui, você vai pro break. Mas, ô Weber, como é que acontece a criação da jiboia? Então, começando pela alimentação. A digestão dela é muito lenta. Então, dependendo do tamanho da presa que ela comer, vai aumentar ainda mais o tempo de digestão. Por exemplo, se eu dou um coelho, por exemplo, um tamanho assim, ela vai demorar cerca de uns 15 dias para fazer a digestão. Coelho mesmo? Da orelhinha grande? Sim, coelho. Coitado. É uma das presas preferidas de cobras nesse esporte. Nossa. É a cadeia. É a cadeia alimentar, né? É a cadeia. Então ela vai demorar o tempo para fazer a digestão, então leva cerca de um mês até que ela vá procurar comida novamente. E como é que você percebe que a cobra, ela tá com fome? Ela muda o comportamento dela. Ela muda? Quando ela tá com a barriga cheia, ela fica mais enroladinha, mais quietinha no recinto que eu tenho lá, que eu crio ela. Eu tô falando isso para um animal doméstico, né? Sim, não funciona da mesma forma na natureza. Ela fica mais quieta, mas quando ela vai chegando perto do dia dela se alimentar, ela demonstra. Ela escala, ela começa a andar, ela começa a ficar espichada no galho, dentro do terrário, que eu tenho um galho lá para ela ficar. Então ela demonstra, ela muda o comportamento dela de que ela está procurando alimento. Entendi. Weber, e quais são os cuidados? Que agora falando de uma maneira geral, porque quando a gente fala de um animal que foi criado em um cativeiro, ali com todos os costumes diferentes daquele que vive lá na natureza, é totalmente diferente, né? Sim, completamente diferente. O cuidado maior que a gente tem que ter, quem vai querer ter um animal desse, é estudar e conhecer sobre. E o segundo cuidado maior que tem que ter, que é mais importante ainda, tenha um recinto que não vai ter fresta para ela fugir. Porque ela vai fugir. Ela foge. Foge, elas conseguem... É muito forte, né? Ela tem força para poder amassar um coelho e ele não conseguir respirar. Então ela consegue empurrar a porta se não estiver travada, ela consegue empurrar, se for um aquário, por exemplo, ela consegue empurrar a tampa. Entendi. E aí você não vai ver, porque ela não faz barulho. Sim, justamente. Weber, mesmo a cobra criada de forma doméstica, ela pode oferecer risco para o ser humano? Pode, já tem vários vídeos na internet, né? Às vezes também é descuido da pessoa e não do animal. A gente pode acostumar a alimentar o animal sempre no recinto dele, eu não faço isso, eu não alimento ela no recinto que ela vive. Porque senão toda vez que eu for abrir lá, ela vai achar que eu estou levando presa para ela e ela vai atacar. Nossa. Então elas sabem, é o costume que a gente dá para o animal. Então pode oferecer risco sim. Por exemplo, se ela não tem costume com outro animal de estimação seu, não pega o seu animal de estimação e depois vai pegar ela com o cheiro. Lave as mãos. Porque isso pode induzir? Ela pode se sentir ameaçada também por um cheiro diferente, porque elas se orientam praticamente pelo cheiro. Ela pode se sentir ameaçada, achar que é um ataque e ela vai se defender. Entendi. Weber, eu queria que você pegasse, se possível, não sei se vai ser possível, porque ela já te enrolou toda aí. Ô Ezio, dá um zoom aqui. Será que a gente consegue mostrar a cabeça dela diferente? Porque tem toda uma característica. Eu queria que você descrevesse, o Weber, essa parte da cabeça que é muito característica da jiboia. Sim, as jiboias, elas têm... Tá vendo que a cabeça dela é completamente diferente da cauda? Tá, isso aí. Então a cabeça dela parece uma pontinha de flecha. Ela usa isso para se parecer com cobras peçonhentas. Cobras peçonhentas têm a cabeça nesse... Tem uma característica, né? Não é todas, mas tem essa característica. Então ela parece mais ameaçadora.
para predador também, para ser humano. Então tem toda essa diferença. Weber, eu preciso ir para um intervalo rápido aqui, você continua comigo, porque temos muitas perguntas, muitas curiosidades, muito a esclarecer para o pessoal que está em casa. Então continua aqui comigo, nós vamos fazer um rápido intervalo. Você que está em casa, tem alguma dúvida, pode mandar para o 99947-4515. Fique à vontade, que é depois do intervalo a gente continua com mais saúde. Já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que tem em casa, continue participando com a gente através do 99947-4515, 3821-4488. Eu estou recebendo aqui hoje o Weber, que, gente, ele tem assim um bicho de estimação completamente normal, né? Quem não tem uma jiboia? Quem não tem, né? Uma cobra. Quem não tem uma cobra em casa? Não é? Ô, Weber, a gente conversava durante o intervalo e é muito curioso, porque às vezes nós, que não temos tanto conhecimento como você, acabamos ficando de uma forma um pouco receoso. Ela vai atacar. Você contou que durante a alimentação dela ali, quando passa do período, ela muda o comportamento. Mas vamos dizer aqui agora, nós estamos ao vivo nessa primeira edição, que ela queira atacar. Então, atacar nunca vai ser a primeira opção dela. Nunca? Não, primeiro ela vai tentar fugir de qualquer forma, principalmente porque é um animal doméstico, ela vai tentar se esconder, ela vai tentar se livrar. Se ela se sentir encurralada mesmo, que ela vê que ela não tem como fugir, que ela não tem como se livrar de um possível ataque, aí ela vai se posicionar para atacar. Então ela vai mudar completamente o comportamento. Ela vai dobrar a espessura dela, que ela vai se encher de vento, ela vai armar o bote, ela vai ficar muito agressiva. Então é aquela história, se me atacar, eu vou te atacar. Se me atacar, eu vou te atacar. Exatamente. Ô, Weber, a gente consegue colocar ela mais aqui, esticadinha nessa nossa mesinha, para nós mostrarmos o tamanho dela. Hoje, o Akira, ele tem quantos metros? 1,90 m. 1,90 m. Então ele é maior que eu e você junto, praticamente. É maior que eu, por exemplo. E Weber, a gente mostrou lá no outro bloco a questão da cabeça. E eu tô vendo que toda hora ela coloca a linguinha pra fora. Por que ela faz isso? Então, olha, agora só foi falar, a voz tá ficando nervosa. Como eu te falei, o cheiro é a principal forma dela se localizar, dela saber onde ela está, dela conhecer tudo que está no ambiente. Então, ela capta partículas no ar e coloca dentro no céu da boca com essa língua bifurcada. Ela faz isso para poder se localizar, para sentir o cheiro da presa. Ela consegue saber o tamanho da presa e a distância da presa fazendo esse movimento. Que legal. E que cheiro que incomodaria uma jiboia, por exemplo? É possível saber? Cheiro de algum predador que ela já reconheça como predador, por exemplo. Que seria? Isso. O que pode ser um predador de uma jiboia? Porque quando a gente pensa assim, a gente pensa que é um animal que não tem predador. O que poderia oferecer um risco? Então, ela não tem mesmo predador nesse tamanho. Porque gavião é um predador, gato, felino é predador de cobra. Mas só quando elas são pequenas. Agora, no tamanho que ela tá, um gato não consegue predar ela. Entendi. Então é ela mesma. E agora a gente não vai conseguir mostrar, mas o que eu tô achando bem interessante aqui, nessa parte aqui, eu posso chamar de musculatura? Isso. Eu tô vendo que ela tá respirando, é isso mesmo? Porque eu vejo que ela, por exemplo, agora tá contraindo e aí ela vai abrir. Explica pra gente esse sistema, Weber. O pulmão dela. Ele percorre toda essa área aqui, então ela é a respiração. Pra gente mostrar nessa câmera do meio? É a respiração normal dela. Então, se você prestar atenção, você vai conseguir ouvir a respiração dela. Então deixa eu tirar meu ponto aqui. Eu não quero. Pode chegar perto. Deixa aí que já eu faço. Eu preciso terminar esse programa primeiro aqui. Weber, hoje o Akira ele tem 1,90 m. Sim. Ele pode chegar até que altura? Ou já parou? Não, a cobra não para de crescer. Enquanto ela vive, está se alimentando, ela está crescendo. Só porque diminui, né? Na primeira fase da vida dela, nos primeiros 2 anos, ela vai crescer para ganhar tamanho e peso. Aí depois disso ela vai crescer mais lentamente, porque ela vai diminuir a quantidade de alimento que ela vai ingerir, o tempo também. Quanto mais velha ela vai ficando, menos ela cresce, mas ela continua crescendo. Entendi. Weber, e até que idade pode chegar uma jiboia? Em cativeiro, já teve registro de até 28 anos de idade. Nossa. Mas depende da espécie, varia. Essa aqui é uma BCC amazônica, ela é encontrada na Amazônia mesmo, então ela vive por volta disso. Entendi. Weber, e nós estamos mostrando aqui, você que tem, né, o Akira como um pet,
Rapaz do céu. Eu queria que você explicasse qual que é a logística para que se tenha hoje uma jiboia em casa. Não é simplesmente achou ali na rua, não, você achou não pode. na natureza, vai pegar. Não é não assim, pode, né? Nunca faça isso na natureza, porque vai estar pegando um animal silvestre, é crime ambiental, não pode fazer isso. A única forma de você adquirir uma jiboia legalizada é no site que vende, o criador oficial que tem no Brasil, que é o Jiboias Brasil. Você consegue comprar pela internet e chega pelo correio. Entendi. E foi dessa forma que você tem, né? Tem toda uma documentação. Tem. Quando você compra, eles fazem toda a documentação de praxe para você ter tudo que é necessário, todas as licenças. Então você vai comprar, pagar e pegar. E é caro a jiboia? Depende da espécie. Quais espécies que nós temos? Algumas. Então, no Brasil, as mais comercializadas é a ABCC, a BCO e a Ecentra, que é a jiboia arco-íris. A BCO é isso. Ela é chamada de arco-íris porque ela é bem coloridinha e ela é furta-cor. Então, quando a luz ou o sol bate nela, você vê ela formando arco-íris na pele. Que legal. Então, ela é chamada de jiboia arco-íris. Entendi. Então, qual que é a recomendação que você dá para quem tem em casa agora, nesse momento, que tem medo de cobra, que tem vontade de ter uma cobra? Qual que é a dica, velho? Gente, se você vê uma cobra, deixa ela quietinha no canto dela que ela vai seguir o caminho dela. Atacar não é a primeira opção dela. Se você quer ter, procura no site, estude sobre, tenha um local, saiba que é um animal que vai demandar tempo da sua vida, principalmente nos primeiros dias de vida dele. Depois é bastante de boa, é tipo um cachorro, dá menos trabalho do que um cachorro. Ah, para! Dá muito menos trabalho do que um cachorro. Rapaz, eu duvido que dá menos trabalho. Não faz barulho, não late, não carrega seu sapato e tá sempre no lugar onde você deixou. Tem que cuidar dela. Sim, tem os seus cuidados especiais, mas é super de boa, é um animal para quem gosta, né? Para quem gosta, né? Você não vai pegar e vai dar de presente de Natal para uma criança. Sim. É um animal que você tem que gostar mesmo. Weber, o nosso tempo aqui tá acabando, mas rapidamente eu me recordo de ver um vídeo do Gustavo Tubarão, um influencer lá do Instagram, TikTok, que ele comprou uma cobra pequena que ela ficava mais recolhidinha. E ele pegava essa cobra, manuseava essa cobra ali de uma forma normal. E ele falava que essa cobra não ataca. Então, depende da espécie e depende do temperamento do animal, como eu já falei. Então, quando elas são filhotinhas, pequenininhas, elas são mais agressivas. Mas depois isso passa, ela se acostuma com você, ela reconhece você pelo cheiro. Então, eu não cheguei a ver esse vídeo dele, então eu não sei qual é a espécie de que se trata. Agora o nome também. Não sei qual a espécie de que se trata, mas elas... igual eu tô manuseando aqui, ó. É calmo, não precisa ficar com medo. É muito calmo. Eu que sou medroso. Weber, quero te agradecer demais. Parabéns por cuidar tão bem, de forma legal, de um animal como esse, que a gente sabe da importância pro meio ambiente. Obrigado, viu? Nada, pode contar comigo sempre que precisar é só chamar. Volte mais vezes. Weber, eu preciso... Você que tá em casa, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Um beijo. A gente se encontra sexta-feira no programa Opinião Regional, no programa Opinião Regional especial pós-Copa. Assim que terminar o jogo lá na Globo, você vem pra cá, pra NTV, que nós vamos comentar a notícia, vamos comentar o jogo de futebol do jeito que o patense gosta de comentar. Obrigado, viu? Eu te aguardo. Fica com Deus. Weber, coloca no meu pescoço agora que eu vou chamar o Odai. Mas você segura a cabeça. Odai Cardoso, cadê você, meu amigo? Vou colocar, hein? Boa noite! Boa noite, Matheus Borges. A cabeça. Boa noite. Eu fico imaginando por que alguém tem uma cobra de estimação. E é interessante, Odai, porque tá com medo, ela vai essa passando... voz é de quem tá com medo. Olha só a cabeça dela aqui. Weber, pode pegar, por favor? Vai ser difícil agora. Vai ser difícil agora? Vai ter que encerrar com ela. Meu Deus do céu. E é interessante que a gente sente, ela vai passando e ela firma. Eu tô de fone aqui, ô Weber, tira ela, por favor. Ela vai tirando. Ô, daí! Eu vou levar. Você escutou a diretora mandando eu tirar aí? Mas, aqui, olha só o que um profissional faz, né? Quem sabe, quem cuida há 8 anos. Vou te fazer um desafio. Já passou 7, ontem tem que te passar o programa. Vou fazer um desafio lá pro meu Instagram, @omateusborges. No intervalo de uma matéria ou outra aí, eu posso levar a cobra aí e a gente faz um vídeo de você segurando essa cobra. Tá combinado? Vocês estão vendo que o Odaí tá fazendo assim? Eu tenho fobia de cobra. Pois eu vou levar, então se você vai quer ter que ver... apresentar o jornal, porque eu vou cair aqui duro.
Vou desmaiar. Não tem problema. Meu amigo, muito obrigado. Deixo com você agora. E sexta-feira a gente se encontra no Opinião Regional Especial Copa do Mundo, hein?